Olá, sejam bem-vindos ao curso Biologia e o Enem, em mais uma aula do Pré-ENEM Digital. Meu nome é Tayane e hoje vamos conversar um pouquinho sobre citologia e metabolismo energético. Galera, na aula de hoje, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre células, a gente vai falar sobre a área da biologia que estuda o que é uma célula, a sua constituição, como é a sua estrutura e a sua função. A aula de organelas celulares já foi abordada em outro momento. Aqui vamos falar hoje sobre os componentes principais de uma célula e vamos relacionar com duas organelas super importantes, a mitocôndria e o cloroplasto. Então, para a gente já começar aí, eu preciso entender como que o meu corpo possui células diferentes. Como que eu tenho um miócito, que é uma célula muscular, e como que eu tenho um neurônio, que é uma célula do sistema nervoso? Como que a gente tem essa diferença? Tudo começa lá no início da vida, onde o espermatozoide do nosso pai se encontra com o ovócito da nossa mãe e forma-se o zigoto. Esse zigoto, ele precisa crescer. Então, ele vai começar a se dividir, até que ele vai sofrendo essas divisões chamadas clivagem e vai formar, como está representado para a gente aí na imagem, um estágio chamado de mórula, que parece uma morazinha, é uma estrutura cheia de células. Essa mórula, lá no útero, quando ela está chegando no útero, ela tem as célulazinhas dela todas indo para a periferia, ficando com esse espaço vazio dentro, que é o estágio que a gente chama de blastocisto. Agora que esse blastocisto vai se fixar no útero, a gente vai começar a ter um processo chamado de diferenciação celular. Ou seja, é a partir desse momento que a gente vai ter os mais variados tipos de células representados na imagem ao lado. Elas vão adquirir uma função específica e, de acordo com essa função, elas serão agrupadas para formarem tecidos, formarem órgãos, sistemas e assim formarem o organismo. Então, segundo a teoria celular, o que a gente considera como uma célula? Primeiro, ela é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Ela é a menor porção que possui um formato e é capaz de realizar uma função. Portanto, existem organismos unicelulares que conseguem sobreviver muito bem, porque uma célula por si só faz todas as reações que um ser vivo precisa para sobreviver. Segundo tópico da teoria, diz que uma célula só se origina de outra pré-existente, ou seja, a partir do processo de divisão celular. E todo ser vivo, então, é formado por pelo menos uma delas. Se ele tiver uma, ele é unicelular. Se ele tiver mais que uma, ele é pluricelular. E para ser uma célula, é necessário apresentar componentes básicos. É como se fosse uma estrutura que não pode faltar. Ela é essencial. Primeiro, a gente tem a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ou membrana celular, ou membrana citoplasmática, ela vai ter a função de controle de substâncias, que já a gente retoma essa função. Segundo constituinte é o citoplasma, que ele vai ser constituído pelo hialoplasma ou citosol. O citoplasma é todo o espaço dentro da célula e o hialoplasma ou citosol é o constituinte dele, formado por água, proteínas, enzimas, que vai preencher esse espaço. Em terceiro lugar, temos o material genético, que é o DNA. Toda célula vai apresentar esse DNA. E aí, muita gente fala núcleo. Por que esse termo núcleo não é o ideal? Porque existem células, como as da bactéria, que não apresentam núcleo. O material genético delas fica todo espalhadinho no citoplasma, o que configura uma célula procarionte. Só vai apresentar núcleo células eucariontes. E temos em quarto os ribossomos, que são organelas que não têm membrana e que também estão presentes em todas as células. Eles vão participar do processo de síntese proteica. São eles que vão formar as proteínas.
Primeiro constituinte é a membrana. A membrana, ela serve para delimitar o espaço da célula, ela envolve essa célula, vai controlar o transporte de substâncias, ou seja, ela que vai permitir a entrada ou saída de determinadas substâncias do citoplasma para o meio externo e vice-versa. Então, ela vai ser a porta de entrada da célula. Esse modelo, ele é representado como a gente está observando na imagem. Ele é formado por lipídios, que são esse monte de bonequinhos que a gente tem com a cabecinha e as perninhas. Temos proteínas que atravessam a membrana inteira e aquelas que ficam em somente metade. E temos carboidratos na estrutura do lado de fora aí que a gente consegue observar de azul. No geral, eles falam que essa membrana, ela é lipoproteica, porque ela é formada de lipídios e de proteínas. Aí a gente apresenta também de verdinho o colesterol, que serve para dar uma certa consistência para essa membrana. Quando se olhou no microscópio a membrana plasmática, ela tinha esse aspecto de recortes, como se fossem pedaços unidos. Então o modelo conhecido ficou como modelo mosaico fluido, porque ela é esse recorte e ela apresenta uma certa fluidez, um certo movimento. E como eu falei que ela apresenta uma constituição lipoproteica, a gente precisa analisar esse carinha aí da imagem, que é um fosfolipídio. O que é o fosfolipídio? Ele tem as perninhas, que correspondem ao lipídio, associadas à bolinha, que é a cabeça, que é o fosfato. O que ele tem como propriedade? Os lipídios, eles têm a propriedade de serem hidrofóbicos, ou seja, eles não se misturam com a água, né? Eles não são dissolvidos por ela. Então, a gente fala que eles são hidrofóbicos. O fosfato, ele já tem a capacidade de ser polar em água. Ele consegue se dissolver na água. Então, a gente fala que a cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica ou hidrófila. Ela apresenta afinidade pela água. Então, o fato da membrana apresentar uma porção hidrofóbica e uma porção hidrofílica faz com que a gente chame ela de anfipática. E, além disso, por ela apresentar regiões permeáveis e outras não permeáveis, a gente fala que ela apresenta a principal função de permeabilidade seletiva. Ela seleciona aquilo que vai passar por ela. O citoplasma, ele é o espaço dentro da célula que é preenchido pelo citosol, que é constituído de água mais proteína. Quando a gente observa na imagem, o citoplasma ele corresponderia a toda a porção azul, que está adentrando todo o espaço dentro da célula. E como a gente consegue observar também na imagem, é nele que estão as organelas citoplasmáticas. Então, ele é o meio onde as reações químicas das células vão acontecer. É nele que as organelas vão realizar todas as suas atividades. O nosso material genético é o DNA, e ele é chamado de ácido desoxirribonucleico e está relacionado com o controle do metabolismo, porque é o DNA que define a proteína que vai ser formada, e ele é a nossa molécula da hereditariedade. É através dele que a gente passa nossas informações adiante, através da sua autoduplicação. Ele cria uma cópia de si mesmo e ele passa isso para as células adjacentes. E os ribossomos, eles são as organelas responsáveis pela fase final da síntese proteica. O DNA, ele cria uma molécula de RNA e a partir desse RNA, os ribossomos fazem as proteínas. Como a gente consegue observar na imagem, os ribossomos têm duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor. Essas duas se acoplam na fita de RNA mensageiro, que está representada de verde na imagem, e dessa forma eles vão sintetizando, vão formando a nossa proteína. Como eu disse, o nosso foco hoje é em metabolismo energético. Então, a gente vai focar em duas organelas. A primeira delas é os cloroplastos.
Os cloroplastos, eles estão presentes somente em células vegetais e eles têm a possibilidade, a função deles é armazenar clorofila para a realização da fotossíntese. Tayane, a gente encontra cloroplastos só nas células vegetais? Não, a gente vai ter cloroplastos também nas algas, que fazem fotossíntese. Porém, o nosso foco hoje, ele vai ser aqui nas plantas. Esses cloroplastos, como a gente pode observar na imagem, eles têm uma estrutura no qual a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento para entender sobre a fotossíntese. Eles são organelas que apresentam DNA e ribossomos próprios. Então, eles não precisam do DNA da célula. Eles já têm o DNA deles, já têm os ribossomos deles e eles mesmos fazem a proteína deles. E, além disso, eles apresentam uma membrana dupla, uma membrana externa e uma membrana interna. Como que os cloroplastos são formados? Eles apresentam, no interior deles, o espaço que tem dentro deles é chamado de estroma, como a gente consegue observar aí na imagem. E ele é formado por essas moedinhas verdes. Quem são essas moedas? São os nossos tilacoides. Então, cada uma dessas moedinhas a gente chama de tilacoides. É ali nos tilacoides que vão estar guardadinhas a clorofila, que é responsável pela fotossíntese. Então, eles têm um monte de moedinhas empilhadas. Cada uma desses grupos de tilacoides, cada fileirinha empilhada de tilacoides, a gente chama de grânum. E o conjunto de todos os grânum, a gente chama de grana. Então, essa é a estrutura do cloroplasto. E para a gente entender agora o processo de fotossíntese que acontece neles. Primeiro, é uma reação química anabólica, ou seja, vai unir substâncias menores para formar substâncias mais complexas. Substâncias inorgânicas passarão por reações para formar compostos orgânicos, como a gente consegue observar aí na imagem. A gente vai ter o gás carbônico, que é retirado da atmosfera, a água, que vai estar com sais minerais sendo retiradas do solo, vão passar por um processo no qual, na presença da luz, a gente vai ter a conversão desses compostos em glicose, que é a molécula de C6H12O6, mais moléculas de água, mais oxigênio. Então, a gente vai ter compostos inorgânicos formando a glicose, que é um composto orgânico. O oxigênio vai ser liberado para a atmosfera, a gente vai ver isso com calma, essas etapas como acontecem. É importante salientar que a energia luminosa, que é retirada lá do Sol, ela vai ser convertida em energia química, que vai ficar armazenada na molécula de glicose. E já que a gente falou fotossíntese, o que significa esse termo? Foto é luz, síntese é produção. Então, é produção através da luz. É onde os organismos autótrofos, aqueles que conseguem produzir o próprio alimento, eles fazem isso na presença da luz. Só que para eles conseguirem fazer isso, é necessário que tenha uma absorção da energia luminosa. E qual é o comprimento de onda que as plantas conseguem absorver? Isso está dentro do espectro da luz visível, ou seja, aquela que a gente consegue enxergar, que vai de 400 nanômetros, que é o violeta aí, até 700 nanômetros, que é o que a gente tem aí como o vermelho intenso, né? Então, nesse percurso de luz, é o que a gente consegue observar e é o que as plantas conseguem absorver. Tudo que for menor do que 400 nanômetros, como raio-x, raios gama, a gente não vê e elas não absorvem. E tudo que for acima de 700 aí, como as ondas de rádio, por exemplo, o infravermelho, a gente também não consegue observar. Então, a energia luminosa, ela vai sendo captada por pigmentos. Quais são os pigmentos mais conhecidos? A clorofila. A planta ela pode ter clorofila A e clorofila B, que estão relacionados com aquela coloração verde que a gente conhece,
e também vão apresentar carotenoides, que é o que fornece aquela coloração avermelhada, alaranjada, amarelada, que a gente vê, por exemplo, nos frutos. A fotossíntese, então, para a gente entender um pouco melhor, ela é dividida em duas etapas. Uma etapa é chamada de fotoquímica e a segunda de química. A etapa fotoquímica, ela é uma etapa que o próprio nome dela já diz, foto. Ela precisa de luz para acontecer. Por isso ela é também chamada de fase clara. Ela necessita da luz para acontecer. Por que, gente, que ela precisa da luz? Ela que vai, nessa fase que a gente vai ter, a absorção da energia luminosa para ter a quebra de determinadas moléculas. Ela vai acontecer nos tilacoides. Por quê? A clorofila está presente nos tilacoides. Ali, a energia luminosa vai ser absorvida por esses pigmentos e quando eles absorverem essa energia, a gente vai ter a produção de duas moléculas principais aí. A gente vai ter a produção de ATP, que é como a energia fica armazenada, e a gente vai ter a produção de NADPH. O que é esse NADPH? Eu quero que vocês entendam que o NADP, ele é como se fosse uma bolsinha. Ele é uma bolsinha que vai guardar hidrogênios. Então, o hidrogênio que vai ser liberado, ele vai guardar com ele. Então, vamos entender esse processo. Quando tem a absorção da energia luminosa pela clorofila, a gente vai ter um processo chamado de fotólise. O que é lise? Quebra. Foto, luz. Então, fotólise da água é quando a molécula de água vai ser quebrada na presença da luz. Beleza, qual que é a molécula de água? H2O. Então, quando a gente quebra essa molécula, a gente vai ter a liberação de hidrogênio e a gente vai ter a liberação de gás oxigênio, que é o O2. Esse gás oxigênio que está sendo liberado é o que é utilizado pela respiração dos organismos aeróbicos. Então, olha só que interessante. Muita gente acha que o oxigênio que a gente respira é proveniente do gás carbônico, mas não. Ele faz parte da quebra da molécula da água, que é no processo chamado de fotólise, que aconteceu aonde? Na etapa fotoquímica da fotossíntese. E aí, o que acontece? Eu falei que o hidrogênio vai ficar lá no NADP. O oxigênio vai ser liberado para os organismos aeróbicos. Porém, eu falei que a gente tinha também energia sendo liberada nesse processo. E essa energia, ela vai permitir com que a gente tenha a produção de moléculas de ATP. O que é o ATP? A gente chama de adenosina trifosfato. São moléculas no qual vão armazenar a energia. A energia vai ficar guardada ali. Então, quando as células trabalham, elas quebram essas moléculas de ATP e liberam energia. Quando elas querem guardar a energia, elas voltam com o fosfato e a energia fica armazenada. Então, constantemente a gente tem ATP, ADP. O que é isso? ATP tira um fosfato, libera energia. Adiciona um fosfato, armazena energia. Então, constantemente isso vai acontecendo. Então, basicamente, o que aconteceu na etapa fotoquímica? A gente vai ter aí a quebra da molécula de água na presença da luz, é obrigatório ter luz nesse processo, e a gente vai ter a formação de gás oxigênio, hidrogênio e energia, na forma de ATP. Então, aí mostrando essa reação. Duas moléculas de água sendo quebradas na presença da luz, através da absorção dessa luz pela clorofila, vai liberar hidrogênios, elétrons e oxigênio, onde a gente vai ter os elétrons, aí a energia, que vai ser disponibilizada para o próximo processo. Nesse momento, a gente tem a fotofosforilação também acontecendo. O que é isso? O ADP vai ganhando energia e vai ficar armazenada na forma de ATP. Então, oxigênio, NADPH e ATP. Agora, na etapa química, não é mais necessário da luz para acontecer. Ah, ela só acontece no escuro? Não.
só que ela não depende da luz. Pode acontecer no claro ou no escuro. Porém, pessoal, o que acontece aqui? Ela é totalmente dependente da etapa fotoquímica. Então, no processo em geral, tem que ter luz, né? Para a primeira etapa acontecer. Essa etapa, a gente vai falar do ciclo, que é chamado ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo de fixação do carbono. Por que ele tem esse nome? Porque foi descrita pelos pesquisadores Melvin Carlson e Andrew Benson, tá? No final da década de 1940. Lá na etapa fotoquímica, a gente falou que ela acontecia onde? Nos tilacoides, que eram as moedinhas. A etapa química, ela vai acontecer no estroma, ou seja, naquela parte de dentro, como se fosse o citoplasma, do cloroplasto. E ali o que vai acontecer? A gente vai precisar dos produtos da fase fotoquímica, tanto do NADPH como do ATP. E aí a planta vai fazer o quê, gente? Ela vai utilizar desses produtos para fixar o gás carbônico. O gás carbônico vai passando por uma série de reações, no qual ele vai sendo transformado em glicose. A gente vai ter a transformação de um composto inorgânico em um composto orgânico. Então, em resumo da fotossíntese, a gente tem basicamente isso. À esquerda está mostrando nos tilacoides a etapa fotoquímica, com a liberação de oxigênio, né, através da quebra da molécula de água, o ATP sendo formado e o NADPH sendo formado a partir do hidrogênio. Do lado direito da imagem, a gente tem o ciclo de Calvin-Benson mostrando o gás carbônico, que é um composto inorgânico, sendo transformado em glicose, que são açúcares para a célula. E qual a relação que a fotossíntese tem com a respiração? É o seguinte, a planta, ela só faz fotossíntese durante o dia. Por quê? Como eu disse para vocês, a etapa fotoquímica depende de luz. Então, se não tiver luz, não acontece. A respiração, não. A respiração é constante. A planta respira a mesma quantidade durante o dia, a tarde e a noite. Então, qual relação que esses dois processos têm? A fotossíntese é contrária à respiração. O que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração. E vice-versa. Então, por exemplo, se a gente for pensar durante o dia, uma planta, quando está amanhecendo, o sol está começando ainda a nascer, a planta está respirando mais do que ela está fazendo fotossíntese. Então, essa planta está produzindo muito oxigênio? Não. Ela está produzindo menos do que ela está consumindo. Agora, quando chega naquele sol de meio-dia, que a planta alcançou o máximo para ela fazer fotossíntese, agora ela está produzindo mais do que ela estava consumindo. Então, ela alcança aí uma quantidade muito maior de produção do que de consumo. Até que o sol vai embora, começa a escurecer, acabou a luz, e o que volta a acontecer? A queda da fotossíntese e a respiração continua a mesma. Então, a planta começa a consumir mais do que ela produz de oxigênio. Então, se a gente fosse analisar isso no gráfico, a gente teria mais ou menos essa comparação. Em a gente tem a linha azul representando a fotossíntese e a linha vermelha, que é a número 2, representando a respiração. Como a gente pode ver, a respiração é constante, é representado por uma reta. A fotossíntese não, ela vai crescendo, chega um momento que ela está no seu ápice e depois ela estabiliza e decai. Então, em A, o que está acontecendo? Olha, a planta ela está respirando mais do que fazendo fotossíntese. Então, ela consome mais oxigênio do que ela produz. Quando chega em B, é o ponto que a gente chama de ponto de compensação fótico. O que isso significa? Tudo que a planta produz, ela consome. Então, a taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese. Acima de B, a planta continua a fazer mais fotossíntese. Quando chega no ponto C, é quando ela está no ponto de saturação luminoso. O que significa isso? Todas as moléculas de clorofila dela estão ocupadas. Ela atingiu o máximo da fotossíntese. Então, mesmo se você fornecer mais luz, ela não vai fazer mais fotossíntese. Atingiu o máximo.
E depois o que começa a acontecer? Ela começa a decair. E a mitocôndria, as células eucariontes, tanto a célula animal como a vegetal, vão apresentar essa organela. A gente vai apresentar aqui o processo de respiração celular aeróbica. O que é isso? É quando a gente pega os nutrientes que a gente se alimentou, quando a gente pega o oxigênio que a gente respirou e a gente quebra essa molécula de glicose na presença desse gás. Então, a gente vai ter como combustíveis os carboidratos, os lipídios, as proteínas e vão ser utilizados nessa ordem. Os carboidratos são nossa principal fonte energética, depois os lipídios e, se não tem esses dois, as proteínas. Qual é o objetivo principal da respiração celular? Produção de energia, que fica armazenada na forma de ATP. Qual é a equação geral da respiração? Aí a gente consegue observar uma mitocôndria. Como eu disse para vocês, é uma relação contrária. A respiração é o inverso da fotossíntese. Então, a gente vai quebrar a glicose e o oxigênio. Vamos quebrar a glicose na presença do oxigênio e vamos ter como produto gás carbônico, água e energia na forma de ATP. O que a gente pode fazer uma relação com as mitocôndrias? Quanto maior a atividade do tecido, maior a quantidade dessas organelas nele. Por quê? Se eu preciso de uma atividade metabólica maior, esse tecido precisa de mais energia. Consequentemente, ele precisa de muitas mitocôndrias. Então, quando a gente fala de tecido nervoso, a quantidade de mitocôndrias é muito grande. Quando a gente pensa no espermatozoide, ele tem muitas mitocôndrias para se locomover. Então, todo tecido que tem uma alta demanda metabólica vai ter uma grande quantidade de mitocôndrias. E o combustível mais comum para isso é a glicose. A glicose é dividida em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A gente vai ver de uma forma resumida o que acontece em cada uma delas. Primeiro, glicólise. Lise é quebra, a gente já aprendeu isso. Então, é a quebra da molécula de glicose. Pessoal, essa primeira etapa, ela não acontece dentro da mitocôndria. Ela acontece ainda no citoplasma. E a gente fala que ela é uma etapa anaeróbica. Por quê? Ela vai acontecer independente do gás oxigênio. Ainda não precisa do oxigênio para ela acontecer. As outras duas precisam, essa não. O que vai acontecer aí? A molécula de glicose, ela vai ser quebrada em 2 moléculas. Se vocês observarem na imagem, a glicose, ela tem 6 carbonos, que são representadas pelas bolinhas mais escuras. Essas 6 aí, esses 6 carbonos, eles precisam ser quebrados em 2 moléculas, que é o que a gente obtém no final da imagem, que são 2 moléculas com 3 carbonos. O nome dessas moléculas são ácido pirúvico, ok? Então, a glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. É isso que acontece no processo de glicólise. Depois, o que acontece? Quando não tem esse gás, o piruvato ou ácido pirúvico, ele vai sendo convertido ou em álcool ou em ácido lático, que é um processo chamado de fermentação. É isso que acontece na fermentação de queijos e iogurtes, que o nosso músculo faz quando não tem oxigênio, as famosas cãibras. Então, isso que vai acontecer na falta do gás oxigênio. Então, a respiração aeróbica é contrária ao processo de fermentação. Onde que esse processo vai acontecer? Como está mostrando na figura, a glicólise, ela está fora da mitocôndria. Ela acontece no citoplasma. Quebrou a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico, entramos no ciclo de Krebs. O que vai acontecer aqui? Agora precisa de oxigênio. Ele vai para dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. O que é matriz mitocondrial? É o espaço dentro da mitocôndria ali, onde vai estar preenchido, como se fosse o citoplasma da célula e o estroma do cloroplasto. Então, ele vai entrar na matriz mitocondrial e ele vai passar por uma série de reações, que é esse ciclo que está demonstrado aí. Não precisamos ficar gravando o nome das enzimas, o processo que isso está acontecendo.
eu quero que vocês saibam que a gente está tendo voltas nesse ciclo. Que como são duas moléculas de glicose, duas moléculas de ácido pirúvico que foram quebrados a partir da glicose, a gente vai ter duas voltas no ciclo. Então, olha aí na nossa imagem. Para cada 2 piruvatos que entrarem no ciclo, são liberados 6 gás carbônicos, 8 NADH, que é aqueles que vão guardar o hidrogênio, 2 FAD, que também é uma bolsinha de hidrogênio, e 2 ATPs. Então, o que a gente precisa entender aí é que essa é uma segunda etapa da respiração, no qual a gente vai ter isso como produto dela. E por último, dentro da matriz mitocondrial, a gente tem as voltinhas da membrana interna da mitocôndria, que é chamada de cristas mitocondriais. Ali vai acontecer a terceira e última etapa desse processo, que é a cadeia respiratória. É uma fase aeróbica, precisa do oxigênio, e que lembra do NAD e do FAD, que foram produzidos tanto na glicólise e o NAD, e no ciclo de Krebs, NAD e FAD, são eles que estão guardando os elétrons ricos em energia, aqueles que foram retirados da glicose. Então, o que vai acontecer? É a energia desses elétrons que vai fazendo a cadeia respiratória funcionar para produzir muitos ATPs. Eles vão pegar a energia desses elétrons e vão guardar elas na forma de ATP. Então, esse é o terceiro processo. Ao final das contas, a gente teve 3 processos: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, sendo que cada um contribuiu com uma quantidade de ATPs. Quem que teve a maior quantidade de ATPs aí? A cadeia respiratória. Então, no final, a gente teve 38 ATPs produzidos a partir do processo de respiração celular. A gente cumpriu o que a gente falou lá no início. Qual é a principal função do processo de respiração? Produção de energia. Tayane, energia para quê? Para tudo. Para a gente andar, falar, pensar, o nosso corpo precisa de energia para as nossas atividades. Então, por hoje é só. Retomem as aulas, deem bastante foco nesse assunto e até a próxima.